Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Mirella Mentora. Daqui a pouquinho a nossa convidada Caroline chega aqui para conversar conosco, mas vamos ao nosso esquenta. Hoje eu quero começar com uma pergunta direta e talvez desconfortável. Ser quem você é de verdade está custando caro na sua carreira? Talvez você já tenha ouvido frases como: você é muito direta, você é intensa demais, você precisa se adaptar mais ao ambiente, talvez não seja o seu perfil. E aí vem a dúvida: será que o problema sou eu ou o ambiente em que estou tentando caber? É sobre isso que vamos falar hoje. No discurso, as empresas dizem valorizar a autenticidade, diversidade, inclusão, mas na prática, muitas ainda esperam pessoas padronizadas, comportamentos previsíveis e silêncio diante do que incomoda. O mundo corporativo frequentemente premia quem se adapta sem questionar, quem se molda para agradar, engole desconfortos em nome da boa convivência. E pune quem questiona, se posiciona, sustenta valores, não performa um personagem. Então eu pergunto para vocês que estão chegando, boa noite, bem-vindos, coloque aqui nos comentários. Quanto da sua autenticidade você já negociou para continuar empregada, aceita ou promovida? É sobre isso que eu e a Carol vamos conversar com vocês hoje. Como ser autêntico. Aqui eu também quero fazer uma reflexão, que é muito importante para fazer um ajuste de rota. A autenticidade não é falta de preparo emocional. A autenticidade não é dizer tudo o que pensa de qualquer forma. A autenticidade não é se recusar a evoluir. Ser autêntico é ter clareza de valores, saber quem você é e o que não aceita mais. Agir com coerência, mesmo sob pressão. Não trair a si mesma para caber em espaços que adoecem. Saúde mental. O problema não é ser autêntico. O problema é tentar ser autêntico em ambientes que não são seguros para isso. Muita gente acha que ser autêntico custa caro. Mas quase ninguém fala do preço de não ser. O preço de não ser quem você é. Ansiedade constante, sensação de inadequação, aquele cansaço emocional, burnout, a perda de identidade profissional, burnout silencioso, as carreiras bem-sucedidas por fora e vazias por dentro. Sobre tudo isso nós vamos falar hoje. A pergunta certa não é: ser eu mesma vai me prejudicar? A pergunta certa é: até quando eu consigo sustentar uma versão que não sou? Ser autêntico no mundo profissional exige sim estratégia, não ingenuidade. Algumas reflexões práticas para vocês pensarem. Nem todo ambiente merece acesso total à sua essência, nem toda liderança está preparada para lidar com pessoas conscientes, nem toda empresa é o seu lugar definitivo. A autenticidade madura é saber onde se posicionar, como se posicionar, quando se posicionar e quando é hora de sair. Às vezes o crescimento não está em se adaptar mais, está em mudar de ambiente. É sobre isso que daqui a pouco a Carol vai entrar aqui conosco, nós vamos falar sobre sermos autênticos. Talvez hoje você esteja pagando um preço por ser quem é, mas pode ter certeza, o preço de se abandonar sempre será maior. Carreira com clareza, tivemos uma live sobre isso. Não é sobre agradar a todos. É sobre construir um caminho onde você não precise se diminuir para existir. Nós precisamos ser felizes. É isso que eu sempre trago aqui para vocês. A busca pela nossa felicidade, pelo equilíbrio emocional, profissional e pessoal. Ser quem você é, ser autêntico é o primeiro passo. E se engana quem pensa que ser autêntico te atrapalha na carreira. Muito pelo contrário. Os líderes mais bem-sucedidos são aqueles que são autênticos na sua essência. E esses líderes que inspiram seus liderados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ser autêntico. A nossa papo muito legal conosco. Deixa a Carol entrar. E vão colocando nos comentários quem está ao vivo conosco, quem vai ver depois a live.
Não esqueçam de trazer suas dúvidas. Eu fiz várias perguntas para iniciar esse esquenta da live, para vocês conseguirem entrar no clima e nos dizer se vocês têm dúvidas de como vocês entendem o que é ser autêntico. Oi, Carol, eu autorizei sua entrada, mas você não entrou. Se estiver me ouvindo. Mas calma, gente, a Carol vai entrar. Não se esqueçam, que eu sempre falo para vocês, tá? Nunca percam a sua essência. Ser autêntico é isso. Não perder quem você é, sua essência. Oi, Carol! Eu te autorizei e não foi. Solicita de novo, por favor. Às vezes o Instagram dá esses pequenos tilts, mas a gente consegue. Para quem está entrando, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Mirella Mentora. Hoje o tema é ser autêntico. É importante não esquecermos nossa essência, quem somos, para conseguirmos o que nós queremos na nossa vida pessoal e profissional. Um tema tão importante, tão pertinente. Carol, entra e sai e entra novamente e pede aqui para mim, porque eu não estou conseguindo te convidar. Você tem que pedir para participar para eu te colocar. Por favor. E quem está aqui na live? Igor, tem muita gente entrando. Wagner, Lude, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de responder as minhas perguntinhas. Roberval, boa noite, bem-vindos. O que é ser autêntico para vocês? Nosso tema da live de hoje. Como ser autêntico. Agora sim. Oi, Carol, seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, Mirella, tudo bem? É um prazer grande estar aqui contigo nessa live, falando de um assunto tão importante. O prazer é meu. Gratidão por ter topado esse bate-papo. Eu adoro trazer assim, profissionais incríveis como você para a gente trazer temas importantes, super relevantes e trazer muitos insights para quem está aqui na live. Quem está entrando sabe que eu não consigo dar boa noite para todo mundo, mas sintam-se abraçados, muito bem-vindos. E antes da gente começar o bate-papo, Carol, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse. Bom, meu nome é Caroline, tenho 34 anos, moro no Rio Grande do Sul e comecei na área de recursos humanos desde 2010 como aprendiz. Eu era uma pessoa muito tímida e caí de paraquedas justo num setor que a gente precisa conversar, interagir com as pessoas. E Sim. trajetória, eu trabalhei em várias empresas multinacionais e eu fiz um curso de uma graduação em gestão de recursos humanos. Depois eu fiz uma pós-graduação recentemente em psicologia organizacional e atualmente eu vou começar a cursar psicologia, que é um sonho que eu durante muitos anos eu posterguei por questões de sempre achar que conforme a idade, né, é um pouco tarde, é um pouco engraçado, porque como mentor a gente fala isso para os mentorados, mas muitas vezes a gente tem esses paradigmas conosco mesmo, né? Sim, verdade. Mas que bom, você é das minhas, cara. Eu também não paro de estudar. É o que eu ensino aqui dos mentorados. Porque conhecimento nunca é demais. E hoje em dia, a gente não é como antigamente, que eu preciso até ter um valor para investir. Não, hoje tem tanto conteúdo, né, nas redes sociais, nos canais do YouTube, aqui no nosso próprio Instagram. Então é sobre isso, a gente não pode parar de estudar. Adorei. E entrando um pouquinho no nosso tema sobre ser autêntico, eu gostaria de começar esse bate-papo com você dizendo, né, da sua vivência que você já tem com seus mentorados. Você costuma perceber que muitas vezes eles não são 100% autênticos? Sim, na verdade é uma construção através da mentoria. Posso dizer também como já fui mentorada, né? Recentemente, como comecei a mentoria alguns meses atrás.
É uma construção, na verdade, porque são questões que a gente vem trazendo desde a nossa infância, adolescência e, consequentemente, no mundo do corporativo também, no mercado de trabalho. Então, é uma questão que é uma construção entre o mentor, mentorado. A gente trabalha muito essa parte desde a infância, questões, né, limitações, medos. Então, realmente é uma construção e percebo muito nos profissionais. São muitos profissionais, muitas vezes, que têm qualificação, têm muitas experiências, tanto de vida quanto realmente profissional, mas ainda não conseguem se enxergar, né? É isso, muitas crenças, né? Eu também percebo muito isso. Nós temos mesmo muitas crenças que nos limitam, porque tem toda aquela história que vem dos nossos avós, nossos pais. Antigamente, eu sempre falo da questão de 2020 na pandemia, que para mim é o ponto zero. Antes, por exemplo, a gente não pensava em home office, a questão de inteligência artificial que veio tão forte, a questão das doenças de saúde mental já existiam, mas afloraram muito mais depois da pandemia. E aí a gente percebe essas crenças com os profissionais altamente qualificados tecnicamente, mas eles acabavam não sendo eles mesmos para se adaptar na empresa. Ah, é porque eu preciso ser assim para o meu líder. Ah, é porque a cultura da empresa é dessa forma. E eles acabavam, e ainda acabam se anulando, né? E isso acaba trazendo tantas consequências negativas, porque eu digo que realmente, hoje em dia, a área de gestão de pessoas, a gente cada vez mais quer as pessoas verdadeiras. E isso está muito ligado na questão da inteligência artificial. Eu já citei um exemplo aqui de um mentorado meu que me mandou mensagem: Mirella, fiz uma entrevista, mas tenho certeza que era 100% resposta da inteligência artificial. Porque as pessoas, algumas, ainda estão utilizando de forma errada, não como um recurso, mas como sendo elas mesmas. E não é, né? O lado humano precisa prevalecer. Você também já passou por alguma situação dessa, de ver assim, olha, aquele profissional se anula tanto, ou por medo de perder o trabalho, ou por medo do que vão pensar dele, que acaba entrando um pouco em tudo isso que você já falou, que são essas crenças que nós temos do passado. Você percebe ainda isso muito forte nos dias de hoje? Com certeza, percebo, e praticamente eu sou um exemplo, porque realmente já passei por isso. Como mentor, a gente traz a nossa vivência, né, para o nosso mentorado, e realmente é uma questão muito tem acontecido atualmente. Profissionais excelentes que se anulam por medo né, da chefia, dos líderes. Às vezes a liderança não é preparada, são líderes que não conhecem muitas vezes o perfil, né, dos seus colaboradores, desses profissionais. E um ponto muito importante que eu percebo é que grande parte das pessoas, infelizmente, não se conhecem, não ainda tem essa dificuldade de buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é algo que é libertador. A partir do momento que você identifica ali o seu perfil, as suas pontos, né, desafiadores, pontos positivos que você tem no seu perfil, pontos que você precisa trabalhar, você começa depois também a identificar outras pessoas, identificar o perfil de outras pessoas. E, consequentemente, isso traz um equilíbrio na equipe, né, com os colegas. Você consegue realmente se identificar e saber, não, esse meu perfil, eu tenho essa dificuldade, vamos trabalhar isso, de repente numa terapia, de repente numa mentoria, e realmente buscar se valorizar, autoaceitação, né? Exato. Você sabia que você trouxe pontos muito importantes, Carol. Eu fiz uma live sobre protagonismo. E aí, quando a gente fala de se autoavaliar, que é o primeiro passo quando a gente faz uma mentoria, né? Se autoavalia, eu sempre digo isso, a gente faz aqueles questionários, eles têm tanta dificuldade, como nós já tivemos, de nos autoavaliar, mas como nós vamos saber o que eu preciso desenvolver se eu não sei qual é o meu ponto, né, o meu gap, o meu ponto mais fraco? E também preciso entender quais são os meus pontos fortes. Isso é essencial, isso é uma dica importantíssima, pessoal. Vocês precisam se conhecer, senão vocês não vão saber onde vocês querem chegar. Nós já falamos muito sobre isso na live anterior. Depois, o que eu percebo também, a questão de não ser autêntico, muitas vezes perde oportunidade. Porque às vezes você está no ambiente de trabalho, que eles estão buscando aquele profissional
que é excelente tecnicamente. Estou buscando um líder, mas tem que saber se impor. Pode ser seu perfil, mas você, por medo, não se mostra, e aí você perde a oportunidade de crescimento na empresa. E eu vejo também muitos líderes que o pessoal acha que líder tem que ser só bonzinho, que é um erro. E aí, quando o líder ele é super competente, mas na hora certa tem que ser mais rígido com a equipe, muitas vezes eles acham que a equipe vai ficar contra mim, eu não vou ser bom líder nas avaliações, aí vem aquela bola de neve, né? E eles acabam não sendo eles mesmos. E eles, muitas vezes, eu já percebi também, que eles acabam até enganando. Então, eu achei interessante quando você falou de fazer psicologia, porque muitos profissionais de RH não são psicólogos, não tem, né, a fé, nesse detalhe de analisar. A gente analisa por quê? Por questões de testes, que é sensacional, por questões de avaliações, mas conversar e ter aquele olhar realmente de um psicólogo, como você, eu também fiz pós em psicologia organizacional, a gente percebe uma diferença, né? Muda completamente a nossa cabeça, parece que ela explode assim. Mas muitos profissionais de RH não têm esse tipo de conhecimento. E aí aqueles colaboradores, sejam líderes ou liderados, eles acabam realmente passando uma impressão que não é verdadeira. Você percebe isso também? Eu sei que muitas empresas não podem ter um psicólogo, tá tudo certo. Mas eu acho importante, até como dica para o RH, não quer ser um psicólogo, mas quiser vai, que também vai ser fantástico, mas ter algum conhecimento maior sobre essa linha de saber identificar. Ok, você na avaliação é dessa forma, mas aqui eu estou vendo que você tem o quê para, né, para esse tipo de emoção. Você percebe isso? Eu percebo e, na verdade, por mais que o profissional de recursos humanos ele não tenha formação em psicologia, querendo ou não, a gente trabalha muito com as pessoas. E quando a gente está no processo ali de recrutamento e seleção, seletivo, a gente já consegue perceber pontos que aquele candidato talvez não vai se adequar, realmente não vai se adequar naquela oportunidade, ou aquelas habilidades pode ser usada em outra oportunidade, outra vaga que futuramente surgir na empresa. Também essa questão de ter empatia, saber lidar com o colaborador, né? Muitos passam por momentos muito difíceis realmente na vida, tanto profissional, na pessoal, e a vida pessoal, ela influencia muito no trabalho. Então, já passei por momentos que trabalhei numa empresa que nós fazíamos a entrevista de desligamento. E assim, ali na entrevista de desligamento, praticamente para mim era uma terapia, né, que a gente fazia com o colaborador que estava saindo. E assim, eu consegui identificar vários pontos de melhoria. O profissional de RH também, ele pode buscar outros viés, né? No caso, tem o curso ali do DISC Profiler, que você consegue identificar o perfil no processo seletivo, depois você pode aplicar numa avaliação de desempenho também. Então, trabalhar isso com as lideranças, porque muitas lideranças, infelizmente, elas não se conhecem também, né? Muitos líderes, infelizmente, não têm uma preparação. Aquele desafio tem que ser hoje, tem que ser agora. E realmente o RH ele tem um papel muito importante, um papel muito estratégico nessa questão de poder desenvolver as pessoas e as lideranças, mas também o RH precisa, né, se cuidar também ser ouvido, também ter essa Se oportunidade. conhecer, é isso. Isso mesmo. Exatamente. E você trouxe um ponto importante, porque tudo começa do recrutamento e seleção, mas termina no desligamento. E ainda existem inúmeras empresas que não fazem esse processo que é tão importante, o processo da entrevista de desligamento. É ali que aquele ex-colaborador vai desabafar, vai dizer realmente o que incomodou, ou se não incomodou, para a empresa melhorar. É porque eu também percebo em algumas empresas que eu entro que eles aí dependem muito da cultura, mais empresa familiar, que eles têm aquela cultura de seguir padrão, né? Então não são empresas inovadoras e aí acaba anulando os colaboradores, porque é um dos motivos que eu escuto desses meus mentorados de não serem autênticos, de não serem genuínos, porque eles têm que se adaptar a empresa, a cultura, o padrão que a empresa quer. Mas não, né, gente? Se todo mundo fosse igual, como estaria o nosso mundo?
né? É a diferença que é boa, é a diferença, essa diversidade que faz ter melhores resultados. Só que ainda existem empresas que não enxergam dessa maneira. Mas é aquilo que eu também sempre falo. Não estou dizendo para você sair do trabalho que você está. Mas encontra um trabalho que dá match, né? Que é seu propósito, que realmente você consegue entregar o que é de melhor, o que você tem de melhor. Sem se anular, sendo realmente autêntico. Isso eu acho muito importante. Inclusive, eu tenho alguns mentorados, Carol, que eu sempre pergunto para eles assim, no decorrer da sua trajetória profissional, quanto que você deixou de si lá guardado numa caixinha, é, ou negociou, por exemplo, para continuar vivendo naquele trabalho, ou construindo aquilo que você quer. E as respostas me assustam, porque nos dias de hoje, quando a gente fala de ser diverso, de né, várias culturas, de trabalhar com várias gerações, que é fantástico, ainda existem muitos profissionais que não conseguem ser eles mesmos. Você teria alguma dica mais? Você já falou do autoconhecimento, que é fantástico. Mas o Uhum. que você diria para esses profissionais que ainda se anulam, que ainda não mostram quem eles são? Que na verdade, se anular tem um peso muito grande, né? Hoje a gente está no mês de janeiro, realmente falando sobre a questão ali emocional, a saúde emocional, e o burnout é uma situação muito, um ponto muito crítico que realmente nós identificamos nas empresas, e grande parte desses profissionais realmente passam por esse fato de terem que se anular para se manter no emprego, se manter, tem o meu salário, preciso manter minha família. E muitas vezes, e grande parte se anula com medo de ser emitido, né? E assim, até separei aqui uns pontos. Que, qual é o ponto, qual é o preço, né, de não ser autêntico? É o burnout, o adoecimento, a falta de propósito, a perda da autoconfiança. Muitos profissionais têm uma bagagem excelente, mas acaba entrando numa empresa com uma cultura diferente do seu perfil, dos seus valores, dos seus valores e dos seus princípios, e isso vai trazer um prejuízo muito grande na saúde emocional. E também ficam com a carreira estagnada. Então, o ponto principal, primeiramente, claro, é o autoconhecimento, que a pessoa tem que buscar se conhecer, para depois também conhecer a liderança, como é a forma que essa liderança faz a gestão. A cultura da empresa, infelizmente, até no processo seletivo, a gente pode entrar lá no site da empresa, ver os princípios, ver os valores, ver a missão, mas realmente quem está dentro da empresa, quando você está dentro da empresa, que você começa a identificar. Então, um dos pontos principais que eu acredito é que a gente tem que sempre buscar hobby, né? Quem a gente era, o que a gente faz fora do nosso trabalho, o que nos dá realmente uma motivação, um propósito, um prazer, se posicionar de uma forma correta e assertiva, defendendo seus princípios, seus valores, claro, não gerando também um debate, porque a gente sabe que o posicionamento ele tem que ser muito bem estratégico, né? Muito bem pontuado. Então, realmente ter essa conversa, mostrar a sua identidade. Por exemplo, tem empresas que eu vejo que a gente fala muito sobre diversidade. Diversidade, questão da idade, da opção sexual, mas uma coisa que eu percebo também é que tem lideranças que muitas vezes eles procuram terem a equipe realmente como se fossem tudo iguais, né? Padronizada na cabeça dele, também vejo. Assim, eu vou dar um exemplo que há uns anos atrás, trabalhando isso na terapia, que eu também faço terapia, né? O que eu percebi, assim, conversando com a minha psicóloga, eu dizia para ela: nossa, eu preciso mudar o meu perfil, preciso mudar o meu jeito, eu preciso ser uma pessoa extrovertida, porque eu sou uma pessoa com perfil introvertido. E eu me lembro que ela sempre me pontuou isso. Não, tu precisa valorizar o teu perfil. Por quê? Porque tem ali funções, tem cargos que você precisa ter um perfil mais introvertido, mais analítico.
E isso realmente eu percebo que, infelizmente, as pessoas, se percebem uma pessoa mais quietinha, mais introvertida, ela já acha que a empresa acha que a pessoa não está adequada à cultura. Muitas vezes não é realmente é o perfil daquela pessoa, mas ela está tentando ali se adequar, se encaixar. Mas, claro, ela tem que fazer isso sem ferir os seus princípios, os seus valores. E se ela está num lugar que ela não se sente valorizada, que ela não se sente parte daquilo, ela precisa realmente buscar uma nova oportunidade, se posicionar novamente no mercado de trabalho, melhorar ali a questão do seu currículo, atualização do seu LinkedIn e buscar uma oportunidade em outro lugar que ela veja um propósito. E principalmente se ouvir, né? Que muitas vezes a gente esquece de se ouvir. Concordo com você. Você trouxe alguns pontos. Por exemplo, ser autêntica, realmente a gente tem que encontrar não só a empresa, mas pessoas que acreditam no que a gente acredita, né? Aquele propósito mesmo de valores, são valores que nós temos. Eu sempre brinco com os meus mentorados, mas é o que eu faço mesmo. Hoje nas redes sociais a gente percebe quando aquela empresa vai contra o que você acredita. Então, eu prefiro pagar que seja um pouco a mais o valor, mas e comprar de empresas que eu sei que tem o mesmo propósito que o meu. E aí, isso é ser genuíno, isso é ser autêntico. Você não vai contra os seus princípios, né? A gente não pode perder a nossa essência, quem nós somos. E realmente, se a gente não, se nós não somos genuínos com nós mesmos, se nós não somos, não temos essa essência, não somos autênticos, as pessoas adoecem. Um dos principais motivos, como você contou muito bem, que é o burnout, é por conta disso. As pessoas se adaptam a uma realidade que não são delas, que elas não acreditam naquilo, e claro que isso faz mal, né? É como se você estivesse num lugar que você não se sente bem, e aí todo dia aquilo vai te consumindo por dentro, e gente, saúde mental é muito sério. A burnout é um assunto muito sério. E as pessoas adoecem de verdade. E quando você falou, eu até lembrei de um exemplo que eu sempre dou para os meus mentorados, porque eu vivenciei isso num cliente, a questão da diversidade. Muitas empresas falam assim: ah, aqui nós somos uma empresa diversa, independente da idade, independente se é homem ou mulher, do gênero, da cor, tá tudo certo. Aí eu peguei um caso de um diretor que não conseguia contratar. Aí, Mirella, eu não sei contratar ninguém. Aí eu fui analisar o perfil dele, ele só queria contratar homens. Aí eu falei, eu posso fazer a seleção? Pode. Aí eu fiz, independente de quem fosse, porque todos são capazes. Sim. Só que na hora de mostrar o currículo para ele, eu tarjei, eu não disse quem era, se era homem ou se era mulher, a idade, nada, mostrei nada. E ele se surpreendeu por ter escolhido uma mulher. Aí a minha pergunta para ele foi, mas qual que é a diferença? Olha, eles têm praticamente as mesmas competências, as mesmas formações, né, o mesmo tempo de experiência, você simplesmente ia deixar esse currículo de lado por ser mulher? É isso, é muita crença, é muito querer seguir padrão, e isso, além de adoecer, tira essa questão dos profissionais serem autênticos. Existem empresas que já entenderam e mudaram? Claro, existem empresas humanizadas, estratégicas, a gente sabe, inovadoras, que estão milênios na frente, realmente querendo pessoas verdadeiras, né? Eles dão oportunidade para esses profissionais. Mas, infelizmente, ainda existem empresas que só querem padrão. E isso é muito triste, assim. E como você falou, e para quem está na live nos escutando, ou quem vai ver a live depois, se você está num lugar que não valoriza quem você é, repensa, gente, repensa, se autoavalia e busca o que é melhor para você. Porque a gente, no final, tem que buscar o que nos faz feliz. Não é? A vida é muito curta para a gente estar num lugar que vai nos adoecer. E hoje em dia não cabe mais isso. A gente tem que ter esse equilíbrio, a gente precisa trabalhar, claro, mas a gente precisa trabalhar com profissionais e com empresas que respeitem o valor de cada um. Exatamente sobre isso. Eu sempre digo que nada paga, né? Nada paga quem nós somos. Né? E os números estão aí. Essa nova geração, eles sabem o que eles querem. Eu tenho duas gerações aqui em casa, eu aprendo muito com eles. Porque eles não ficam em empresas, o meu mais velho não fica se não valorizar, se não deixar ele ser, ele, né, ser quem ele é, se não ter esse equilíbrio. Aí eu preciso ter tempo para estudar, eu preciso ter tempo de lazer, de ter tempo para... É sobre isso. Só que aí a gente volta de novo na crença. Nossos pais foram criados como? A minha mãe, ela foi bancária
durante mais de 20 anos. Aí vem aquela crença. Você tinha que começar naquele trabalho e ficar até se aposentar. Não, isso não existe mais, gente. Tá tudo bem ficar 1, 2 anos na empresa ou ficar meses se não se adaptar, tá tudo certo. Encontra seu lugar. Isso é ser autêntico, não é, Carol? Sim, e você tocou num ponto que é a questão da comparação. Porque quantos profissionais se comparam um com o outro e acabam se anulando, tentando serem iguais, mas acabam se anulando e não dando oportunidade de outras pessoas, seu perfil, realmente a sua identidade, né? É isso. E tem profissionais que eu já escutei deles no nosso primeiro encontro de mentoria, eles perguntaram assim,